bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós já chegamos no quarto episódio da nossa série As Grandes Perguntas da Humanidade. Nós temos colocado algumas perguntas muito interessantes e a de hoje não será diferente. Hoje nós estaremos tratando um assunto com posições bastante diversificadas. A questão é: existe vida após a morte? O que acontece quando nós morremos? Continuamos a existir, deixamos de existir? Mas antes eu quero lembrá-lo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino das notificações para que, quando cada novo vídeo ser lançado, você seja notificado de primeira mão e possa nos acompanhar. Não deixe o seu like de lado, que para nós é muito importante. Então aproveita esse momento, enquanto eu estou falando na apresentação deste vídeo, já vai lá, deixa o seu like, também compartilhe o link deste vídeo com o maior número de pessoas, amigos, familiares, para que mais pessoas além de nós possam compartilhar estes conhecimentos ligados à palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos acompanhar esta linha de raciocínio. Existe vida após a morte? Mas vamos acompanhar esta linha de raciocínio à luz da Bíblia. Muito bem, se nós observarmos na tradição cristã, a Bíblia ensina que existe vida após a morte. A crença fundamental, com base no que a Bíblia nos ensina, é que a alma humana ela é imortal e sobrevive à morte física. As passagens bíblicas que sustentam essa crença incluem dois pontos de suma importância que é necessário nós analisar. Ponto número 1, a chamada ressurreição dos mortos. Se nós observarmos no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, há ensinamentos sobre a ressurreição dos mortos. Isso significa, um detalhe muito importante, isso significa que após a morte, as pessoas serão ressuscitadas. Seus corpos serão transformados e suas almas viverão eternamente. Um exemplo disso é a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, o que é o exemplo central na nossa fé cristã. Observe o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22. Observe só o que está escrito. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ponto número 2. Vida eterna, no céu ou no inferno? A Bíblia também ensina que após a morte, as almas das pessoas serão julgadas por Deus. Quando lemos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ali nós vamos encontrar a seguinte expressão: porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto, ou seja, após a morte, o juízo. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viveram de acordo com os ensinamentos bíblicos, esses serão considerados dignos de vida eterna no céu. Enquanto, observe este porém, enquanto aqueles que rejeitaram a fé ou viveram em pecado podem enfrentar a condenação eterna no inferno. Lembrando de um detalhe muito importante, que o homem, quando ele foi criado, o homem não foi criado para passar pela morte. Não, o homem foi criado para viver eternamente. Mas o que causou a questão da morte? O que trouxe a morte à existência? Foi exatamente a desobediência do homem à ordem dada por Deus. Tudo começou lá com Adão, lá no princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus diz não faça isso, e o homem, na sua curiosidade para ver o que iria acontecer se ele fizesse o que Deus disse para não fazer, ele acabou fazendo e arcou com as consequências, e não somente ele, como também toda a sua posteridade, chegando até os nossos dias de hoje. Então todos até hoje têm que passar pelo processo da morte. Por mais que o ser humano viva 100 anos ou até um pouco mais, mas vai chegar um momento em que o seu corpo ele vai se degradar e ele vai ter que passar pelo processo da morte. Aí que entra a questão: vai continuar uma existência após esta morte?
entendendo que o homem foi criado para viver eternamente, nós aceitamos a hipótese de que haverá vida após a morte. Existem várias passagens na Bíblia que se referem à vida após a morte, como, por exemplo, quando lemos João 3,16, é um texto bíblico muito citado. Eu tenho citado esse texto em diversos vídeos que nós já temos feito. O João 3,16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa vida após a morte física. Também quando nós lemos lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, ali está escrito: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, continuarão uma vida após a morte. A Bíblia fala sobre a vida após a morte em várias passagens. E de acordo com a Bíblia, a morte é uma das maiores incógnitas da existência humana. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre essa dura realidade e nos diz com clareza que a vida não termina com a morte. O corpo morre, mas a alma permanece. Observe só o que está escrito lá no Evangelho de João, lá no capítulo 11, versículos 25 e 26. Ali nós encontramos um texto onde Jesus, ele disse a Marta, irmã de Lázaro, que crer nele traria vida eterna. Observe só o que o texto bíblico diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Também quando lemos segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu, preste atenção, temos, portanto, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Também lá no livro da Revelação, chamado Apocalipse, lá no capítulo 21, verso 4, está escrito assim, esta passagem fala sobre o novo céu e sobre a nova terra. E nesta passagem tem uma afirmação que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Existe vida após a morte? O que diz a Bíblia? Há vida após a morte, de acordo com o que lemos na Bíblia. Na realidade, todos nós ansiamos pela eternidade. Quando nós lemos o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ali nós vamos entender que a eternidade, o anseio pela eternidade, já foi colocado no coração do homem. Mas não conseguimos alcançar a eternidade, é um detalhe muito importante. Nós não conseguimos alcançar a eternidade nessa vida, porque nossos corpos, eles se degradam. Somente na vida após a morte, nós poderemos viver para sempre. Para quem ama Jesus, preste atenção nesse detalhe, a morte não é o fim. Na verdade, a Bíblia diz que essa é a nossa maior esperança. Se não há vida após a morte, não temos razão para seguir a Jesus, conforme está relatado lá em 1 Coríntios 15, versos 19 a 21. Se porventura você gostou deste vídeo, compartilhe o link deste vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E também lembrando você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e que Deus abençoe a tua vida.